Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e no dia de hoje, né, nessa discussão, vamos abordar o tema da questão, né, da precarização do trabalho, das demissões, né, como parte, né, da crise econômica que nós estamos vivendo, né, também que está relacionado também com a questão da pandemia também, né, que acho que é uma coisa tem ligação com a outra, né? Vamos discutir essas questões porque assim, além da questão de abordar a pandemia, discutir as demissões, que é algo que pesa muito para a vida do trabalhador, é também muito importante. E para isso, convidei a professora Angélica Lovato, né, para poder, né, abordar um pouco esse tema com a gente, né, e ela dá as impressões dela sobre esse assunto. Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Tudo bem, Guilherme, todos que estiverem assistindo ao programa Mesa de Debates, agradeço o convite a você, acho que é muito importante a temática. Eu sou professora de Ciência Política da Unesp, Campos de Marília. Sim, professor, existe um debate, né? Pelo menos eu acho que pode se considerar um debate, aí você me corrige se eu estiver errado, assim, da questão da crise econômica, né? Acho que antes da gente começar a abordar um pouco mais a questão das emissões e do propriamente como se configura o mundo do trabalho hoje, a gente poderia discutir assim, a crise econômica hoje foi consequência da crise sanitária que nós estamos vivendo ou ela já existia já antes da crise sanitária e foi aprofundada com o coronavírus? A crise já existia, Guilherme, porque apesar da pandemia ser um aspecto muito importante dentro de uma crise econômica, o que provoca a crise é essa continuidade do sistema capitalista de produção, que tem crises periódicas de realização da sua objetivação, ou seja, da extração do mais valor. E a gente vinha numa crise econômica desde 2008, aí tivemos um grande ciclo de greves aqui no Brasil, muito importante, de 2012 até 2017. A partir de 2017, entrou em refluxo o ciclo de greves. E aí, quando a classe operária ela está mais ausente do seu palco de contestação, evidente que o aprofundamento da crise, devido a essa ausência da manifestação operária na sua contestação, que tem uma série de motivos que a gente pode falar daqui a pouco, acabou resultando naquele momento na eleição do próprio Bolsonaro, naquele momento de outubro, porque ele fez, e evidentemente não ia cumprir, um discurso antissistêmico. Ele disse que ia acabar com tudo isso que estava aí. E embora aquele ciclo de greve de 2012 a 2017 ele tenha sido muito forte, ele desgastou, mas não conseguiu tirar os dirigentes pelegos que hoje dominam a CUT e a força sindical sempre dominaram. Enfim, esse retrocesso que a gente teve nas lideranças sindicais durante os chamados governos petistas, né? Que acabou apresentando uma conciliação de classes com a burguesia, já desde antes das eleições, com aquele manifesto aos brasileiros, do Lula, e de um conjunto de pessoas do PT que assinaram, muito influentes, que parecia mais uma carta aos banqueiros, né? E ao invés, então, do Lula se tornar presidente, e mesmo o período Dilma, e dizer, vem para cima, né? Façam aí as greves, ocupações no campo, e a gente faz pressão sobre a burguesia, a classe dominante, houve uma espécie de indisfarçada defesa de um governo que seria popular, mesmo fazendo aliança com a burguesia, e uma espécie de não precisa, né? Não se disse assim, não façam, né?
mas uma espécie de vamos tentar fazer esse governo dar certo e para isso precisa da conciliação entre os dois lados. Isso levou a uma desmobilização tão forte que mesmo no dia da prisão do Lula, a gente sabe, nós não conseguimos ver naquelas ruas em torno de São Bernardo lotadas. Conheço bem ali, meu pai era metalúrgico, nasci em Santo André, a gente foi muitas vezes em assembleias ali, Guilherme. Depois me tornei uma cientista social, passei a estudar toda essa questão da classe operária e sempre a atuar em sindicatos, partidos, movimentos comunistas, desde lá atrás, mais jovem, na teologia da libertação. Então, quando a gente está fazendo aqui essa análise de 2018 e a gente tem que engolir pelo voto direto o Bolsonaro, dizendo que ia acabar com tudo isso que está aí, claro que uma parte dos trabalhadores acreditou, porque a esquerda que deveria estar concorrendo com o Bolsonaro não apresentou esse discurso de radicalização. E mais do que um discurso de radicalização, um discurso de ruptura política, apresentando um projeto de revolução. Então, como eu estudo muito ali o pré-64, você sabe, né, a gente tenta decifrar o golpe não como um colapso do populismo de forma alguma, isso é não compreender nem o trabalhismo, nem o comunismo e nem o nacionalismo daquele momento no Brasil. O golpe foi uma derrota que a gente sofreu na luta de classes, né? E uma vitória do imperialismo naquele momento, naquele jogo entre a Guerra Fria, né, de um lado a União Soviética e o leste europeu, de outro capitalismo, e ali a gente foi derrotado. E eu acho que há uma referência muito importante de resgate de uma estratégia tática de propositura de uma revolução brasileira e não de uma estratégia apenas democrático-popular, que é muito importante também, que o PT desenvolveu nos anos 80, mas que não foi capaz de fazer destruir essas agora, de 2012 a 2017, um ciclo de greves, repito, muito forte, mas que não conseguiu, desgastou, mas não tirou do poder sindical, das centrais sindicais, essas lideranças que precisam ser substituídas. Aí a crise veio com mais intensidade, claro que momentos de crise são momentos em que é importante você ter a mobilização da classe trabalhadora, mas ela não acontece como por encanto. E naquelas derrotas de 2017, né, a partir principalmente do governo Temer, que era vice, né, dos governos petistas, não podemos esquecer disso, a gente tem uma demarcação muito grande econômica. A gente não sabe, Guilherme, quantos anos essa crise profunda vai durar. Claro que a pandemia só agravou, é evidente, mas não dá para fazer aquela discussão cretina da burguesia de vida versus economia, não se trata disso. Estamos à beira da terceira onda do vírus, o vírus está numa cepa mais mortal, mais rápida, especialmente aqui em São Paulo, em outros lugares do mundo, e evidente que provavelmente demore em torno de 4, 5, 6, talvez mais do que isso, tempo, esperemos que não, de uma retomada do ciclo grevista. Eu não estou dizendo do ciclo democrático, quer dizer, nós vamos ter manifestações contra a carestia, pela vacina, de radicalidades democráticas, mas não é a mesma coisa do que ter um ciclo de greve operária, especialmente em setores estratégicos como petroleiros, como metalúrgicos, siderúrgicos, né? Por isso que eu sempre relato onde eu posso, nesse tema, né, que você me trouxe aqui para a gente tratar, da crise, das greves, eu costumo referir muito o trabalho da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, lá em Volta Redonda, na CSN, um trabalho extraordinário que eles têm feito de retomar o sindicato, né? Eu acho que ali eles estão com uma condição que a gente está aqui observando muito a luta feita lá, porque, como eu disse, o desgaste de lideranças pelegas, muitas vezes um ciclo grevista faz, mas a substituição ela é um pouco mais complicada e a gente torce para que oposições sindicais se coloquem no Brasil para que possa organizar a classe trabalhadora. Você sabe que não somos nós, intelectuais, que vamos organizar a classe trabalhadora. Nós podemos ser intelectuais orgânicos, eu sou uma militante sindical do meu sindicato docente, eu trabalho com formação junto aos movimentos populares, junto aos partidos, né? Eu acho que a militância tem que ser muito forte, não basta ser um intelectual trancado na academia, é como eu tenho feito aí meus últimos 30 anos, né, de
de militância, de professora, enfim, Guilherme, acho que para iniciar um pouco o nosso papo era essa demarcação que eu queria fazer. Isso. Você citou um negócio que eu achei bastante interessante, eu queria te questionar, né? A questão da conciliação de classe das centrais sindicais, né? As centrais sindicais pelegas, como você muito bem disse, né? Só que a gente está no governo do Bolsonaro, né? Aconteceu um monte de coisa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? Na época do Temer aconteceu a PEC do limite de teto dos gastos, também aconteceu a morte da Marielle, também. Agora uma pandemia que ceifou a vida mais de 250 mil pessoas. E apesar do, assim, o caos rolando solto no país, né? As centrais sindicais estão paradas, assim, tipo, é isso que você coloca ou acontece algo mais profundo? Porque eu sempre me questiono em relação a isso. Eu acho que é um pouco mais profundo no sentido justo que você perguntou. Acho que vamos até diferenciar. Uma coisa é conciliação de classes e outra coisa é colaboração de classes, né? Colaboração de classe também acho um equívoco, mas foi aquele padrão em que o Partido Comunista Brasileiro atuou no pré-64, porque acreditava que tinha feudalismo no Brasil, que tinha que fazer, a classe trabalhadora tinha que ajudar a burguesia nacional a fazer uma revolução burguesa para depois instaurar o capitalismo autônomo, para depois ter uma revolução proletária. Claro que estava equivocado, naquela mesma época já existiam grupos de esquerda pensando muito mais na transição direta ao socialismo, como a Política Operária, a Organização Revolucionária Marxista Orme Polop, Política Operária, de onde eu admiro muito a expressão de duas grandes lideranças intelectuais dessa organização, que eram o Érico Sachs e o Rui Mauro Marini, além do Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, aliás, uma estudiosa do capitalismo dependente brasileiro e latino-americano, que eu me dedico muito aos estudos dos textos da Vânia Bambirra, o resgate do pensamento dessa grande mulher no Brasil, associada a esse conjunto que fazia parte da Polop, né? E a Polop ali não incorria nesse mesmo erro do PCB, né? Ela já propunha a ação socialista direta, entendendo que não tinha feudalismo no Brasil, que a gente tinha um capitalismo subdesenvolvido e dependente, inclusive a teoria marxista da dependência, que não tem esse nome no começo, está todo mundo estudando, né, Guilherme? Como você sabe, a teoria da dependência, inclusive a FHC, Francisco Vefort, Enzo Faleto, e há uma cisão, né, nesse grupo intelectual exilado no Chile. O FHC autoexilado, nunca teve nenhum decreto de expulsão para ele, mas o Marini não podia voltar, nem o Teotônio, nem a Vânia, e eles criaram o CESO, né, um Centro de Estudos Socioeconômicos, lá na universidade no Chile, como exilados foram acolhidos, e aí eles botaram o M no meio, TMD, né? Teoria Marxista da Dependência. Eu fiz esse retrocesso histórico, esse resgate histórico, para dizer o quanto a gente precisa agora, para superar a pelegada dos sindicatos, resgatar essa teoria, atualizá-la para o momento, né, brasileiro atual, com perdão da redundância, e, ao mesmo tempo, entender que conciliação de classes é diferente do que o PCB fazia e propunha como conciliação, como colaboração, e propor, sabe, Guilherme, nesse atual momento do Brasil, não dá mais para esperar uma frente ampla, nem uma frente de esquerda. Tem gente que sai da frente ampla e defende uma frente de esquerda, porque a direita está no poder. Mas por que a direita está no poder? Né? O porquê que explica não é o porquê que pergunta, né? E essa ausência de radicalidade, que quando a esquerda voltou a atuar no pós-64, ali por 79 até 85, 86, que é o momento da transição democrática, ela jamais resgatou a teoria da Revolução Brasileira. Ela resgatou o democrático popular, que era o que guiava o PT nos anos 80, núcleos de base, interessante, eu não vou nem descartar, mas ela não propunha revolução, né? Tinha uma social-democracia, nos anos 80 um tanto radicalizada, que nos anos 90, Guilherme, com a
queda do leste europeu, Muro de Berlim, o PT aproveitou e botou lá toda a sua confiança, né, na tal da radicalização democrática, abandona o pouco de socialismo que tinha e passa a propor a estratégia, que nem estratégia pode ser chamada, dos orçamentos participativos, participantes, participadores, né, onde você faz de conta que ordena a política pública no seu município. E isso também coincide com o retrocesso de greves evidente, né, daquela queda do leste europeu. A gente tem que avaliar o Brasil dentro do mundo. Então, a gente tem que agora, né, perceber, muda a estratégia da Revolução Democrático-Burguesa e propõe o poder popular, que tem pequenas diferenças com o democrático popular que o PT defendia nos anos 80. Mas, assim, qual partido hoje está defendendo uma estratégia de transição direta ao socialismo? Nenhum, né? Na verdade, tem alguns partidos pequenos, mas com suas diferenças de estratégia democrática. Pequenos, eu digo, no tamanho, mas grandes na sua tentativa de propor revolução, né? Mas, assim, efetivamente, pensar uma estratégia e principalmente as táticas, e é nesse campo que a gente tem que tentar errar, acertar muito, que eu acho que é por onde passam, né? Essas ideias que eu venho defendendo e que você me pedia também, né, para falar um pouco aqui no nosso programa. O que a gente faz quando está num profundo momento de crise como esse? Você observa as fábricas que vão falir, e já faliram, e as que vão falir futuramente, e com a experiência bastante desconhecida, Guilherme, parece que é uma coisa que não existiu no Brasil nem na América Latina, da experiência dos grupos, né, de fábricas recuperadas ou fábricas ocupadas, e na América Latina inteira tem 4 países que fizeram isso com bastante força. Brasil, mas é quase desconhecido. Argentina é bastante conhecido, Uruguai e Venezuela, né? Tem experiências na Europa também, tem experiências até nos Estados Unidos. Né? Então, nesse momento, eu também estou conversando com o pessoal da UFRJ, que tem um grupo que sistematiza dados sobre fábricas ocupadas. Estamos em conversas, participamos outro dia juntos de um programa feito pela Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense. E é muito importante que se conheça que essa experiência existe no mundo e que ela é uma alternativa tática. Não quer dizer que é a única, entende, Guilherme? Mas quando está numa crise como essa, que as fábricas entram em falência, o que a classe trabalhadora tem que fazer? Se nem greve ela pode fazer porque ela está desempregada. É ocupar essa fábrica. Não é da noite para o dia, não é pela vontade de um intelectual que fábricas se ocupam, é por uma organização e uma tática já desenvolvida. Acho que a Argentina é uma das referências, a Venezuela fundamental. Tem o caso da Petrocasa na Venezuela, que é muito importante, um projeto que foi feito em associação aqui com 3 empresas no Brasil, a Cipla, a Interfibra em Joinville e a Flasco aqui em Sumaré, São Paulo, e que foi um acordo diretamente feito pelo Hugo Chávez, na época na Venezuela, para a produção de plástico, né, nessas empresas brasileiras e em outras fábricas ocupadas, e que faziam com 17 módulos uma casa de 70 metros quadrados para ser montada no lugar onde, né, o trabalhador pudesse, então, fazer a sua ocupação de moradia, já levando a casa, que não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, que só deu aí grana para o pessoal depois denunciado na Lava Jato, que a gente sabe também a piada que foi, mas, enfim, uma piada que levou à cadeia o Lula, né? Piada no sentido aqui de a gente entender que não é pelo politicismo que a gente entende a política brasileira, mas por toda uma configuração da burguesia e suas forças, né, nas suas frações de classe contra os trabalhadores. E só para terminar de falar da Petrocasa, Guilherme, que eu não sei se todo mundo conhece, ela, então, foi um grande projeto feito em 2 cidades muito pobres no interior da Venezuela e que deram muito certo, foram exportadas para Cuba também. Casas de 70 metros quadrados térmicas que resistem até a furacões, resistiu a furacões ali em Cuba, e que quando você vai mudar de local, você pode levar a casa junto. Né? Uma casa de 70 metros quadrados montada
de 15 a 17 módulos, a depender do modelo, e feita em colaboração de fábricas ocupadas. Claro que é num avanço da luta desses trabalhadores, não estou dizendo que amanhã dá para sair ocupando a Ford, né, que é uma multinacional, que está aqui fechando as portas, né? Nós temos o caso da Mercedes-Benz, que já fechou a fábrica do interior de São Paulo, nos próximos anos vai fechar mais ainda. A Ford, a gente já sabia desde 2019, né, o quanto ela estava a perigo, né, de fechar as portas no Brasil. Evidente que são coisas de dimensões diferentes, uma coisa é a dimensão de uma fábrica de plástico como a Flascon, no interior, Sumaré, outra é uma multinacional. Mas esse trabalho de pesquisa sobre onde se desenvolveram fábricas ocupadas, conhecer essas experiências, né, diferenciá-las de simples sugestões de economia solidária ou de cooperativas, que também são iniciativas importantes, mas que não quebram com a lógica do capitalismo, né? A lógica do capitalismo, claro, só vai ser quebrada na ultrapassagem do capital por uma revolução socialista, mas essa tática da fábrica ocupada, a gente deve prestar mais atenção nela, Guilherme. Sim. Eu queria que você falasse, você falou bastante coisa muito interessante, né? Queria que você, assim, a gente está numa crise econômica, né? Como a gente já abordou aqui. Por decorrência disso, o Brasil está sofrendo um processo de Desindustrialização. Isso. Eu não uso esse termo, não tem um outro para pôr no lugar. Tá? Por que eu não uso esse termo? Porque esse é um termo mais usado pela classe dominante quando quer dizer que não tem emprego. Mas podemos adotá-lo por falta de um melhor, mas eu diria que ao invés de uma desindustrialização, a gente está sofrendo as consequências do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo desenvolvido e do capitalismo subdesenvolvido. O Brasil não é um país em desenvolvimento, não é possível um nacional desenvolvimentismo, que foi o que os governos FHC e Lula tentaram parecer que estavam resgatando. A gente tem muito mais uma dependência associada aos capitais estrangeiros. Portanto, dependência associada aos capitais estrangeiros, sem possibilidade de um capitalismo autônomo no Brasil, é subdesenvolvimento. Não vamos também dourar a pílula, porque para provocar uma revolução social, a gente tem que dar o nome certo para as coisas. Então, o processo de desindustrialização, chamado assim, mal chamado assim, ele é, na verdade, um processo de superexploração da força do trabalho, da força de trabalho, melhor dizendo, da classe operária no Brasil. Isso não é um procedimento novo, né? Aqui, só resgatando um pouco a história, acho que é importante para todo mundo que está ouvindo, o chamado capitalismo brasileiro ele já nasceu atrelado a um imperialismo irreversível do fim do século XIX. Quer dizer, se a gente for contar com muita paciência e parcimônia que o capitalismo brasileiro tem um pontapé inicial em 1930 e não é uma revolução burguesa, a tomada ali, né, pelo Vargas naquele momento, também não tem vazio no poder, como quer dizer a teoria do populismo em 30. Nós temos ali o pontapé inicial, o Vargas criando, né, uma classe trabalhadora brasileira e uma burguesia brasileira gestando e sendo financiada pelo atraso brasileiro, que era o latifúndio. Então, nós, na verdade, temos um país subdesenvolvido dentro do capitalismo mundial que procura, né, digamos assim, aproveitar o que ele tem de melhor na chamada também divisão internacional do trabalho, resultado da crise de 29 e do fim da Segunda Guerra. Então, eu diria a você que o processo de não termos aqui dentro indústrias funcionando é uma decisão tomada fora do país, tomada por 4 frações de classe. A fração industrial, burguesa, né? A fração bancária, que é chamada equivocadamente de financeira, né? E às vezes esses dois aqui são os mesmos capitalistas. A agrária, que está também envolvida industrialmente pelo agrobusiness, mas o Brasil ainda tem muito trabalho escravo, muito trabalho absolutamente desindustrializado nesse sentido. E a mais fraca, que é essa
essa burguesia comercial que apoia tanto o Bolsonaro, né? E parece que só ela é a grande defensora mais precária, né, do Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro só está aí até agora, apesar da pandemia, da falta de vacina e de tudo mais, porque é a coesão burguesa sustentando o seu governo. E aquele discurso dele de que ia ser contra o sistema político, na verdade, em 2 anos, especialmente simbolizado, não só isso, mas especialmente simbolizado pela presença do Lira, a vitória do seu candidato no Congresso, né, no Parlamento, é a recomposição do sistema político que o Bolsonaro está operando. Então, ele está sendo muito útil para a burguesia. O Guedes e Bolsonaro são a dupla ideal para essas 4 frações de classe. Por isso que muito dificilmente vai ter impeachment. Uma esquerda que faz uma frentona com Dória, com FHC, como é que pode derrubar Bolsonaro, Guilherme? Agora você falou uma coisa interessante. Impeachment, você tira. Eu fiz algumas entrevistas, né, com os partidos de esquerda, inclusive os que defendem o impeachment, né, algumas correntes, e eu questionei isso. Impeachment, você tira Bolsonaro e coloca Mourão, não é confiar muito no atual regime político? Sem dúvida, essa é uma difícil pergunta para se responder, porque é evidente que todos nós queremos o Bolsonaro fora. Mas não é só uma questão política, senão a nossa análise fica politicista, né? Além do aspecto do Mourão entrar no governo, já passou 2 anos, não tem mais como chamar eleições, né, diretas na substituição de um eventual impeachment. Tem uma questão anterior a essa, né, Guilherme? Nos 2 casos de impeachment brasileiro, o Collor e a Dilma, quem quis o impeachment foi a classe dominante brasileira. Foi ela que preparou. A crise era no sistema de acumulação burguesa, né? Ali no final do governo Dilma, uma crise do sistema petucano, né? Que tinha o mesmo ajuste fiscal configurado a partir de 94 e que não mudou nada para a classe trabalhadora nesse sentido, né? Eu acho que, embora seja relevante, é muito pouco dizer que tinha políticas públicas que destinavam 0,48%, seja nem 0,5% para o Bolsa Família, né? Que era o mesmo programa do PSDB, que continua sendo um programa de auxílio à pobreza de caráter absolutamente restrito, né? E é evidente que a gente sabe também que agora a gente tem um ultraliberalismo colocado em andamento, mas essa diferenciação não é bastante para responder isso que você falou. O impeachment só acontece se a própria classe dominante está em crise e ela sugere a retirada de um para colocar outro. Evidente que na hora H ela precisa de massas na rua, assim como os estudantes foram a bucha de canhão do Collor, e a gente tinha que ir para a rua mesmo, não tinha como apoiar o Collor, mas não porque a gente foi para a rua com cara pintada que o Collor saiu. A articulação era muito mais profunda do que essa, das classes dominantes brasileiras, né? Então, eu não vejo agora essa crise econômica levando ao impeachment de Bolsonaro, porque a crise econômica está deixando vantagens para a classe dominante. Ela sempre tem vantagem na crise. Quem não tem vantagem são os trabalhadores. E não estou vendo, infelizmente, não está no momento de fluxo, e sim de refluxo das greves. Repito, das greves. Não é uma derrota da classe operária. A classe operária nunca é derrotada, porque a perspectiva histórica é dela. Mas nós não podemos negar o sol aí, tampar com a peneira. É o momento na correlação de forças atual, é o momento nosso de acúmulo de forças, né? É um momento terrível para aqueles que precisam comer todo dia, para aqueles que estão desempregados e para nós que temos a obrigação de usar aquilo que a gente tem como força política na sociedade, né? Por isso que eu digo que a gente não pode ficar só fazendo essa discussão. Então, o impeachment é desejável, mas né, ele não, com o controle que ele tem agora de recompor o sistema político e implementar o ultraliberalismo de tal modo que a classe operária está numa situação difícil até para fazer as greves, nós temos que estar olhando de longo prazo, né, fazer tudo o que a gente puder na luta social, na luta política, na luta do cotidiano. Vamos nos recolher agora e fazer a teoria da revolução porque os trabalhadores estão em retrocesso? Não, de forma alguma, né? A gente tem que continuar botando a mão na massa da política todo dia. Se houver, né, manifestações de massa, temos que ir, mesmo que sejam só de caráter mais democrático e não de greves
de setores estratégicos, né? Veja que as tentativas de greve foram abortadas, né? Não conseguiram fluir, né? Nem petroleiros, nem caminhoneiros. Então, é um momento difícil, mas, embora desejável, não acredito que a gente tenha força nesse momento, com essa esquerda frágil, que só pensa em combater um suposto fascismo, aí fascismo explica tudo, e a gente não tem força social para ter um impeachment nesse momento. Já que você falou da esquerda, não querendo fugir muito do pouco do tema, mas acho que no fundo tem a ver, em relação ao que acontece com a esquerda hoje no Brasil, principalmente os setores de esquerda que romperam com o PT. Essa esquerda está dando conta, né, de responder os desafios que estão colocados, ou você acha que não? Não, também. Você vê o meu próprio partido, que é o PSOL, é um partido que rompeu com o PT. A gente constrói correntes, né, no PSOL, porque o PSOL é um partido de tendências, tal qual o PDT, tal qual o PT. Acho que o PT e o PDT não está dando nem para chamar de partido de esquerda, né? Eu acho que seria um exagero nesse momento, estão atuando como partidos da ordem. O PSOL está dominado por uma luta mais de causas identitárias, não é que elas não sejam importantes, mas a classe operária não está afiliada ao PSOL, né? Temos que ser claros nisso também, embora o PSOL surja de um rompimento, né, com o PT naquele momento, ali do início dos anos 2000, mas ele não encontrou, ele não tem também classe trabalhadores rurais, né? Ele tem uma composição, né, também pela ordem em muitos momentos, né? Andou brigando aí nas eleições da Câmara, né? Naquela dúvida se apoia a Baleia no primeiro turno, se lança Erundina, né? A própria bancada rachou. Então, assim, embora seja um lugar onde a gente escolhe para militar, para poder construir correntes, né? E puxar o PSOL para a esquerda, a gente sabe que a força majoritária lá é difícil. Isso para falar do PSOL, né? E é nesse sentido que eu te diria que os partidos que romperam que surgiram de um rompimento com o PT, ou mesmo do PDT, né? Também acabam atuando de uma forma insuficiente, porque o que está faltando mesmo é a construção de um partido revolucionário no Brasil, aliás, de vários partidos revolucionários. Vamos lembrar do Manifesto do Partido Comunista do Marx, que depois virou só Manifesto Comunista, mas o nome original é Manifesto do Partido Comunista. Ele deixa muito claro ali que são necessários vários partidos comunistas, né? E você sabe, Guilherme, a questão do maio de 68, que foi ali uma rejeição do socialismo, foi uma rejeição do capitalismo, mas não conseguiu trazer nada no lugar. Ficou com esse discurso meio manco de socialismo democrático, que, no fim das contas, é uma social-democracia, né, muito, muito limitada, vira partido da ordem. Então, o que a gente precisa, o que está faltando para a esquerda, que é a sua pergunta, é se aproximar literalmente da classe trabalhadora, ser a sua porta-voz, né? E não como imposição, mas como valorização das lutas de classes, da ruptura revolucionária, da configuração de uma teoria revolucionária, da construção de partidos de quadros nesses momentos que a gente está em acúmulo de forças. E, claro, né, não dá para a gente estimular por nós mesmos, a não ser pela própria classe. Ela é a vanguarda da classe operária, né? Especialmente os setores estratégicos que eu já falei aqui. Então, eu acho que falta isso, falta teoria e prática da Revolução Brasileira e a mobilização da classe operária para retirar e substituir, depois de ter desgastado, as suas lideranças sindicais. Não adianta ter partidos, lideranças sindicais e movimentos populares que não propõem a revolução. É um processo complexo? É. Então, a gente tem que aqui se esgoelar, gastar saliva, gastar sapato no chão, com todo cuidado sanitário, ir para a rua, né? Trabalhar muito em cursos de formação, em uma proposta que eu tenho acalentado com assim, com muito carinho, né?
a de formação de conselhos populares nos bairros, através da luta da ocupação de fábricas, ocupação de moradias e ocupação de escolas. Isso também não se faz do dia para a noite, não é estalando um dedo, mas é a gente como militantes, né, estando próximos e desencadeando experiências que são parecidas, mas não guardam direta relação com aqueles núcleos de base do PT dos anos 80. Você é jovem, mas sabe da experiência, como se deu, né, nos anos 80. E ela foi muito empolgante para mim mesma, que vim, né, dos meus 14, 15 anos naquela militância de teologia da libertação, né, na juventude operária católica, na juventude estudantil católica. A gente tinha muita expectativa naquele momento com os núcleos de base, que praticamente surgiram das comunidades eclesiais de base. Mas o que eu defendo hoje não é mais isso, é uma coisa muito mais ao estilo do Lenin, numa grande carta que ele escreve, Carta a um Camarada, onde ele entende que você tem que criar embriões, ainda no sistema capitalista, daquilo que poderá vir a ser o novo poder operário numa sociedade de transição socialista. E eu acho que aí, pegando a discussão do Lenin sobre conselhos, é a minha referência. Claro que a Rosa também falou um pouco disso, o Panicói, uma série de autores que eu acho que a gente tem que ler. Nós temos que criar uma experiência nessa linha. Evidente que não como uma imposição de realidade, tem que vir da própria articulação operária e popular, né? Mas eu acho que é um bom tema para a gente discutir aqui também, Guilherme. Sim. Tema de luta. Eu tenho uma pergunta, né? Mais uma. O Brasil hoje, né? Ele tá sofrendo uma nova reestruturação produtiva capitalista ou é um aprofundamento, né, do que a gente chama de toyotismo? É uma dúvida que eu sempre me pergunto em relação a isso. Eu também não uso reestruturação produtiva, eu entendo os autores que usam, mas eu acho que reestruturação produtiva é o nome que o próprio capitalismo deu a uma superação de crise do capital nos anos 70, e que não foi simplesmente oriunda de uma crise, mas da classe trabalhadora organizada nas greves de 78, 79 e 80. Foi ali que o modelo de construir um pedaço do carro em cada lugar do mundo foi necessário de ser implantado. Então, a discussão, Fordismo, Toyotismo, outras formas de organização da produção, elas são frutos históricos de um embate das lutas de classes. E não foi uma obra vinda, né, de um avanço tecnológico burguês que se pôs nessa direção. Claro que tem que ter esse avanço também, mas aquilo que parece caótico e um desordenamento capitalista mundial, como se você tivesse ainda um capitalismo concorrencial, é fruto desse imperialismo, né? E ele é muito bem desigual e combinado, né? E aquelas greves que pararam o mundo, não só o Brasil, Guilherme. E você vê uma liderança como o Lula surgir dali, com uma autenticidade, com uma maneira de enfrentar a luta operária. Ele jamais propôs uma ruptura, revolução, ele sempre deixou isso claro, desprezou luta comunista, disse em mesa de evento ali em torno de 88, ali num dos congressos do PT, né, a luta armada no Brasil, né, foi um grande equívoco da esquerda. Bom, quem é o Lula para falar isso, né? Se afinal de contas ele estava sendo líder de uma grande, a maior greve dos últimos tempos no Brasil, ele não pode desvalorizar o que a própria igreja, né, pela AP, e a luta de pessoas que derramaram sangue na tortura, foram pela coragem da luta armada desvalorizar dessa forma. Você pode fazer críticas a isso, mas não desqualificar essa luta. Você pode achar que naquele momento pensava-se que isso resolvia e não resolvia, mas jamais falar nesse tom, né? E isso eu acho que é a grande explicação do que aconteceu com o sistema capitalista mundial a partir da chamada reestruturação produtiva, né? Essa produção que se põe a partir
disso. Quer dizer, nunca mais uma greve de metalúrgicos no Brasil parou a produção no mundo inteiro, porque aí o capitalismo deu conta de desgastar esse movimento operário. Ele também se autodesgastou porque não propôs ruptura revolucionária, propôs um partido de trabalhadores, né? Que é ótimo, mas não é um partido socialista, não é um partido comunista, não é um partido que propõe a ruptura. Tanto é que se adaptou à ordem a ponto de ser isso que é hoje, não preciso falar mais nada. Sim, e como que a gente explica, então, as transformações que tiveram no mundo do trabalho nesse período? Porque houveram mudanças, né? Não, então, eu não estou dizendo que não houve mudança, eu estou dizendo que a mudança foi originada de uma sistematização de greves que paravam o mundo e passaram a ser como uma solução burguesa para a produção. Eu também não chamo de novas formas de precarização do trabalho, nem precariado. Eu acho um esforço importante dos sociólogos do trabalho, quero deixar bem claro aqui que respeito meus colegas de academia, que tentam se esforçar para encontrar novas categorias para explicar a classe trabalhadora, mas talvez, estou usando a palavra talvez, quando a gente desfoque, aí vai, né, para os infotrabalhadores, os infoproletários, né? O precariado, toda essa necessidade que a gente tem categorial de explicar as novas formas de organização produtiva no mundo, não pode esquecer que vem das lutas de classes. Só tem uma classe trabalhando nesse novo modelo porque a imposição do não avanço tecnológico é que faz o trabalhador hoje estar na situação que está. Parece que o capitalismo desenvolve tecnologia, na verdade ele retarda. Porque se ele desenvolvesse a ponto de responder às necessidades humanas, nós já teríamos a vacina há muito mais tempo, nós já teríamos a cura do câncer, nós já teríamos a cura de tudo. Ele limita a descoberta tecnológica justamente para continuar faturando com o remédio da quimioterapia, com a ausência de vacinas no mundo potencializada pelo... Então, é a de Oxford, é a de não sei onde. É a questão da China que está em debate, né? E a China teve uma inteligência não só categorial, mas econômica nesse processo. Bom, não vamos discutir a China. Então, na verdade, essas novas formas, né, de trabalho, ela é nada mais, nada menos do que a mesma forma de explorar o mais valor do trabalhador. Claro, materializada, Guilherme, de outra forma. Então, aí você vê os caminhoneiros tendo uma força que eles não teriam antes. Porque eles paralisam a produção, se eles quiserem, porque eles deixam de fazer a circulação. E raramente a circulação para a produção. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. Agora, já os entregadores de comida, de outros produtos por aplicativo, no momento de pandemia, eles podem paralisar 1, 2 dias. Mas eles não são setores estratégicos eternamente. A gente tem que saber diferenciar. O funcionalismo público, ele também não é um setor estratégico do ponto de vista da paralisação da produção. E a classe dominante só entende duas linguagens, né? Greve e ocupação, seja de fábrica, seja de espaços de produção. E aí eu acho que a gente tem que insistir nisso. É importante um conjunto de estudos sobre as novas formas de organização do trabalho, mas além de estudar as novas formas, a gente tem que propor como é que a gente rompe com isso. E é aí que o intelectual falha, muitas vezes, porque ele não está na luta política diretamente. Ele faz política acadêmica, ele está na congregação, ele às vezes vai para a greve docente e vota contra, né? Entendeu? Porque não é mais esse o instrumento que a gente tem que usar. Eu estou vendo até aluno falando isso em assembleia estudantil, você imagina, então, o professor, né? E aí eu acho que não é assim. A gente tem que continuar usando os métodos que faz estremecer, Guilherme, a classe dominante, entendeu? Pode parecer um discurso que está superado, mas o que está superado é o quê, né? O discurso ou a prática da ruptura, né? Sim. É isso, então? Você falou uma coisa muito interessante, né? Da questão dos entregadores. Inclusive, era uma pergunta que eu tinha preparado para fazer. Está cortando a sua fala para mim. Eita. Guilherme? Oi, você está me escutando? Guilherme? Oi, você está me escutando? Eu não estou te ouvindo, Guilherme. Não ouvi o que você falou. Agora sim. Tinha congelado. Você repete, por favor? Não, você tinha feito uma colocação muito interessante em relação à questão dos entregadores de comida do aplicativo. Sim.
E, inclusive, tem, né, a gente pôde ver, né, nesse processo e também acho que teve gente que pensou em relação a isso, a novas formas de organização, de luta, né? Se a gente teve aqueles entregadores antifascistas e tudo mais, como que você enxerga todo esse processo? Eu acho que são movimentos importantes, mostram que a classe trabalhadora ela está absolutamente deslocada do seu setor estratégico, né? Ela tem que literalmente se virar, que é também um outro termo que tem sido muito utilizado, uberização do trabalho. Eu repito, eu não descarto esses termos, mas eu fico um pouco bronqueada quando me parece apenas mais um artigo acadêmico que vai para mais um congresso, entendeu? Eu acho que esses artigos têm que ir para a luta política, eles têm que ser consumidos pela classe operária. Nós temos que chegar até esses trabalhadores, não numa forma impositiva, mas como intelectuais orgânicos deles, porque eles são a própria vanguarda da luta, digamos assim, dos trabalhadores. Eu gosto de usar a palavra operário, porque eu não estou me referindo só ao cara de macacão dentro de uma fábrica. Operário é o que opera, é todo trabalhador, entendeu? Então, às vezes, vai se, digamos assim, um termo que a pós-modernidade, que eu critico muito, adoro, vamos ressignificar, não é mais operário, né? É o trabalhador uberizado, é o trabalhador infoproletário, é o trabalhador isso, aquilo. Eu acho que é legítimo, mas como a gente transforma essa capacidade importante que a gente tem que ter de formulação sobre a classe operária e as formas como ele está sendo explorado, as novas formas, né? Tem todo o pessoal também aí do telemarketing, né? Que é uma classe trabalhadora feminina, basicamente, que não pode levantar para fazer xixi, tem que ter uma certa quantidade de horas no telefone, não pode levantar da cadeira, algumas usam fraldões, porque não conseguem ficar tanto tempo sem fazer xixi, e é uma humilhação a essas trabalhadoras. Então, são todas atividades de pesquisa importantes, mas que geram formulações que devem gerar estratégias e táticas. É aí que não completa a terceira parte, entendeu, Guilherme? Então, eu acho que é nesse sentido que o trabalhador, entregador de por aplicativo, né? E toda forma de superexploração, do que precarização, eu gosto de usar o termo superexploração do trabalho, né? Ele está posto mundialmente. O capitalismo antes dava conta, né, de um estado de bem-estar social. Não é que ele tenha sido totalmente quebrado na Europa, ainda tem muito direito em andamento lá, mas já se perdeu muito também. O capitalismo, Guilherme, não está conseguindo mais dar solução nem mesmo nos seus centros mais avançados tecnológicos. Por quê? Porque só tem ele no mundo, não tem sequer um sistema socialista com o qual ele tenha que concorrer desde 92. Então, ele está nadando de braçadas e é a classe trabalhadora que tem que encontrar. Não são novas formas de luta, ele tem que encontrar as velhas formas de luta. Essa que é a minha hipótese de trabalho, entendeu? E de luta, não é só a hipótese da academia, né? É que a gente tem que voltar a valorizar a vanguarda, voltar a valorizar o Marx, o Lênin, a construção de partidos, de quadros, de massas, a depender do momento histórico. Sim. Você falou que o capitalismo não está dando conta, né, de responder às principais demandas, né, do mundo, né? A gente está eu acho que o principal debate hoje no Brasil e no mundo é a questão da vacinação, né? A gente tem, de um lado, países que estão mais adiantados nesse processo, e a gente tem, no outro lado, outros países que estão bastante atrasados nesse processo, inclusive o Brasil é um deles, né? Já que você citou esse tema, a questão da vacina mostra como que o capitalismo não consegue nem responder, tipo, às suas próprias crises. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, né? Porque é o problema mais grave que nós estamos enfrentando, né, Guilherme? É a ausência das vacinas, que é também o reflexo do capitalismo e sua forma de estruturação social, ou desestruturação, né?
Você veja que ali na Inglaterra fez um lockdown 15 dias, botou todo mundo dentro de casa, todo mundo se programou para isso, vacinou todo mundo e aí abriu gradativamente de novo. Nós até teríamos uma condição a partir do SUS, que é um sistema nacional muito importante que o Brasil tem, apesar de seus limites, né? Mas claro que todos nós somos militantes e defensores do SUS, pelo menos da sua estratégia nacional, né? A gente tinha condição de fazer isso também, né? E eu sou contra aquele pessoal que diz que faltou vontade política, né? Isso daí é uma concepção contra-revolucionária burguesa posta no existencialismo que dominou o século XX a partir de um grande formulador que é o Nietzsche, nosso inimigo de classe, né? Nesse sentido, porque é um dos grandes representantes dessa forma de entender que vontade política é o que falta. Não, isso daí é conversa para boi dormir, porque falta a ação burguesa de classe, né? Que ela não vai fazer a favor da nossa, que é a classe trabalhadora. Então, em polos mais avançados do próprio sistema imperialista mundial, a vacina funciona bem, né? E mesmo assim, com desgastes, né, que o próprio capitalismo não dá conta. E no polo aqui periférico, é isso que nós estamos vendo no Brasil, países ainda menores que a gente, com dificuldades ainda maiores do que a gente está tendo. Então, eu acho que é a mesma lógica, só que agora num problema literalmente mortal, não está mais matando a classe operária aos poucos, está matando literalmente quem já não teve um parente, um familiar muito próximo, né? Conhecidos, amigos, tem uma lista de mortos aqui, eu tenho, você também tem, quem não tem hoje, né? No mundo, especialmente nos países mais subdesenvolvidos e dependentes como o nosso. Vamos dizer com todas as letras, por isso que é só a transição socialista mesmo, Guilherme. Queria terminar com essa expectativa que não é utópica, né? A gente tem como trazer isso como uma estratégia para a nossa luta, pensando nessas táticas que a gente comentou aqui no programa. Perfeito. Angélica, primeiramente, né, estou encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Né? Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho que foi uma discussão muito boa, trouxe vários questionamentos que você coloca, várias colocações que eu acho que bastante importante, acho que inclusive consegui aprender bastante, né, nessa conversa. Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Quero deixar um grande abraço a todas as pessoas que vão conseguir assistir esse vídeo, os anteriores que o Guilherme já fez no Mesa de Debates. Acho que é um importante programa para discutir as alternativas para a classe trabalhadora. E foi por isso que eu adorei estar aqui. Obrigada. Sim. Então é isso, pessoal. Angélica, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, outros vídeos que estão sendo que foram produzidos e os que vão ser produzidos ainda ao decorrer da semana, dos meses, né, que é nesse momento histórico complicado que nós estamos vivendo, né? Curta a gente no Facebook, né? Compartilhe nas redes sociais, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, né? Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Fiquem atentos na nossa programação da semana e até a próxima. Fui!